Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incopod, o seu podcast de tecnologia, carreira e tudo sobre sua vida profissional. Mas antes, olha aí, acho que temos alguma coisa errada hoje. Aline, Formato diferente hoje. Juliana fez uma proposta de um cenário show para a gente trazer a realidade da nossa carreira e os bastidores para vocês. Então, hoje a gente não tem convidado, mas tem recado. tem recado. E como já sabem, né, gente? Para tudo e vai. Dá um ibope aqui pra gente. Já curte, comenta, compartilha esse vídeo, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais que vai aparecer aqui embaixo, tá? Não deixa de seguir a gente, acompanhar que vai ter muita coisa legal pra vocês. Beleza? Bora lá, Aline? Bora, vamos começar com quadros diferentes hoje. Isso. Então, como que é hoje? Hoje nós vamos falar sobre coisas que ninguém posta no LinkedIn. Nós vamos falar sobre a vida real, bastidores da nossa carreira, tá? Então, senta lá e vamos pro primeiro bloco, Aline. Bora. Começando, bora. O nosso primeiro bloco a gente chamou de verdade ou bug. Bem comum, né? Nada de qualidade, né? Mas Então a proposta é: eu vou te contar 3 histórias. 2 histórias são reais, eu vivi elas. Uma é fake, é um bug. E aí eu quero que você adivinhe. Então, sabendo que, né, nós temos uma amizade aí mais de 10 anos e você conhece muitas das minhas histórias, eu trouxe umas que geralmente eu não saio contando por aí. ixi, então é real, viu, galera? Olha isso. É real hoje. Vamos Ó, lá. mas eu acho que também vale a gente pedir pro pessoal de casa pôr aqui no chat, enquanto a Aline tá contando, se vocês sabem qual a história inventada, antes dela contar a verdade. Quero ver, eu vou olhar depois pra ver quem acertou, né, Aline? E qual a verdadeira as pessoas vão saber que elas participaram dessa história. Muito bom. Então eu vou começar as minhas histórias. História número 1. Estava participando de um projeto, era um projeto de implementação de folha de pagamento, e um dos meus key users era policial. A gente estava numa sala muito grande, com mais de 60 pessoas. Eram key users de muitos escritórios dentro de um estado. E esse policial, no papel de key user, fazendo a homologação da parte da secretaria que ele cuidava, ele teve conflito com uma fórmula, ele não estava conseguindo encontrar ali, fazer aquele resultado bater. Ele sacou a arma, apontou para o teto e ameaçou dar um tiro, e todas as outras 59 pessoas da sala se abaixaram no chão com medo desse cenário. História número 1. História número 2. Um outro projeto. Era um projeto que eu exercia um papel de gestão e liderança. Eu aloquei uma consultora, que ela fazia um papel de negócio, avaliação de negócio. E a gente estava implementando ali um sistema que era voltado para a gestão da empresa. E os key users do outro lado também tinham uma posição de gestão, tá bom? Estávamos em 4 numa reunião virtual. E aí, ao longo da discussão, o meu key user devia uma informação para a gente conseguir dar sequência no projeto. E essa minha consultora no papel de negócio, ela tinha que ficar fazendo cobranças, né, constantes. E essas key users já estavam desconfortáveis com tanta cobrança, bastava ter entregado o que era pedido. Daí eu entrei nessa agenda, tentando ali, né, apaziguar o cenário. E aí o meu key user foi compartilhar a tela. E ele estava trabalhando com 2 monitores. Quando ele compartilhou a tela, ele não sabia que ele estava compartilhando a tela, que ele tinha um chat aberto. E aí a gente acabou lendo todo o texto que ele estava trocando o chat com a pessoa, que user do outro lado da reunião, falando mal da minha consultora. Quando ela percebeu que a tela estava compartilhada, ela estava com a câmera ligada também. E aí a reação dela foi baixar o notebook desesperadamente. E aí ela caiu da reunião. História número 2. E
história número 3, ela começa assim. Internamente, dentro do meu time, junto ali, time de desenvolvimento, é um time mais técnico. Um dia a gente estava discutindo uma funcionalidade e aí a gente falou assim, cara, mas será que essa funcionalidade está desenhada o suficiente para o nosso usuário entender o comportamento dela? Quando a gente chegou nessa pergunta, a resposta era clara. Não era suficiente, porque senão a gente nem chegaria nessa discussão. Pois bem, aí a gente começou a discutir como seria, né, melhorar a experiência dessa funcionalidade. E a gente qualificou o usuário em 3 níveis, o usuário da aplicação. Usuário bom, usuário médio e usuário que não interpreta nada direito. O usuário médio era o nosso alvo. E aí, ao longo da nossa discussão, a gente acabou, nessa brincadeira de usuário médio, nível de interpretação, a gente apelidou ele de usuário médio medíocre. E virou uma piada interna do time. Passou um tempo, né, em projeto, a gente sempre fazia essa piadinha interna, não era uma maldade, mas aí, depois de um tempo em projeto com o usuário, a gente acabou soltando uma frase chamando o usuário de medíocre no meio de uma chamada. E aí, bom, foi bastante desconfortável, mas eu vou deixar você chutar aí qual é a minha história bug. Eita, galera! Nossa, quanta história! Acho que eu nunca realmente ouvi nenhuma delas. Precisei selecionar as que você não conhecia. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Eu vou falar porque eu vou falar qual que eu escolho e por que que eu escolho, tá? Tá. Eu vou falar que a primeira é inventada. Acho sim que o seu K-User era policial, mas acho um pouco a mais ele ter feito isso, né? Teria sido algo muito impactante, assim, enfim. Então, é uma coisa ali que, dentre as outras, elas são mais recorrentes, viu, galera? Isso acontece. É o perrengue que a gente não conta que fez. Mas as outras são mais recorrentes. As outras é grande chance de, ao menos que ela tenha alguma pegadinha ali no meio, né? Mas eu acho que a primeira, o policial era K-User mesmo, só que ele não fez isso, ele deve ter feito de outra forma. É porque você sabe do projeto que participei. Mas, bom, vou explicar agora as minhas histórias. Vou pular um porque é a sua opinião. A história 2, que é a história do baixei o notebook, puxei o notebook da tomada para sair da chamada, ela infelizmente é real. Isso aconteceu. Depois a gente precisou contornar a situação, conversar com ela. Não é mais uma pessoa que eu trabalho hoje. Essa história é uma história, na verdade, bastante já antiga. Mas a gente precisou contornar ali a situação porque a consultora que foi insultada ficou muito chateada. E ela tinha um papel, né, ela era key user, mas ela ainda assim tinha um papel de gestão. Precisamos interferir. A história 1, de fato, eu trabalhei num projeto que a gente estava fazendo implementações era uma implementação de folha de pagamento, que envolvia 67 secretarias, autarquias, fundações. Foi num estado do Brasil. Eu tive um key user PM e essa história é real. Ele sacou a arma porque ele tava pé da vida que ele não conseguia fazer a verba bater. Foi brincando, obviamente, mas ele era um PM, então ele tava sempre armado nas nossas agendas. E ele sacou a arma e ameaçou dar um tiro pra cima. E o restante dos key users entraram em desespero. Caraca, errei, galera. Errou. Essa história é pesada, mas ela é muito real. E aí, é história que a gente depois só conta quando a gente tá tomando um chopp, né? Mas sim, isso aconteceu. Certeza. E depois a gente deu muita risada, porque quando todo mundo entendeu que era só uma brincadeira, aí, né, os ânimos baixaram. A história Deve ter sido cômico no final foi das contas. cômico, depois todo mundo riu nervoso, mas todo mundo riu. A história número 3 é fake. Graças a Deus eu nunca insultei um usuário na frente dele. Que fique claro. Isso não quer dizer que a parte do medíocre, a brincadeira interna, a piadinha interna não vale. Não vou esclarecer, não vou esclarecer. Muito bom, muito bom. Gostei das histórias. Bom,
Agora eu vou Sua começar vez. as minhas. Minha vez, galera. Vou contar a minha história. Bom, uma vez a gente estava. Eu estava num projeto. Vou dizer que foi meu primeiro projeto como qualidade. Posso dar? Vou dar esse canja pra você. Faz bastante tempo. Nós estávamos numa copa, em horário de almoço. Eu e mais QAs, né? Então a gente estava realmente ali no momento de descontração, momento de relaxamento, enfim, né? E a gente era dividido em vários módulos, então cada QA atuava num módulo diferente, a gente não atuava com todo mundo do projeto e tal. E um cara, que era um responsável por um dos times de desenvolvimento, entrou para pegar uma água, né? E começou a bater um papo com a gente, tá, papo vai, nanana. E aí ele fez um questionamento pra gente. Vocês fazem curso para lidar de como ser tão odiados? Ficou todo mundo em choque, né, gente? Eu tinha acabado de começar a trabalhar na área. Calma, volta. Qual era a função dele? Ele era tipo um facilitador, mas ele era um cara responsável por uma equipe de desenvolvimento inteira ali de um módulo específico. Certo. E aí, né, enfim. Então, essa é a História 1. história 1. Tá. Vamos à história 2. A história 2 eu tava trabalhando num projeto e a gente tava muito próximo, na verdade a gente já tinha estourado o prazo do Go Live. Então, o projeto já tinha tido muito Normal. bug, Essa história tá muito realista. né? Já tinha tido muito bug, muito problema, tal. Aí, chegou-se o momento que estava próximo do Go Live, vamos fazer o Go Live. Vamos tirar uma foto de Go Live? Vamos tirar uma foto com todo mundo, desenvolvimento, vamos, vem gente, todo mundo aqui. E eu saí na foto com uma cara emburrada. Pois estavam fazendo Go Lives e eu sabia que ainda tinha bugs em abertos. Eu estava muito pé da vida por essa situação. Na época não era. Não vou contar o que eu era. É isso. Tá bom. Vou parar essa história aqui. A outra história é. Não pode, né? Não vou contar a época pra não ficar. Pra não sair os fatos, pra ficar totalmente coberto. Tá. Eu atuava dentro do cliente, eu e mais algumas pessoas, tal, e a minha cliente era uma pessoa bem extrovertida, nananã, blá, 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 e às vezes ela pedia algumas ajudas pra gente do time. E um dia ela pediu pra que eu auxiliasse ela a soltar, desprender a calça no banheiro porque ela tinha acabado de fazer as unhas. Tá bom. Essas são as minhas 3 histórias. Qual é mentira? Muito bom, cara. Vamos lá, eu farei comentários. História número 1. Eu acho que ela faz todo sentido. Estamos na Copa, pausa pro almoço. Faz muito sentido um líder deve fazer esse comentário. Estamos falando do quê? De uns 10 anos atrás, pelo menos. Onde as pessoas estavam nem aí pra comunicação, né? Um líder de desenvolvimento fazer esse comentário pro QA. Então, eu acho que essa história é verdadeira. História número 2. Você emburrado porque ainda tinha bug e a galera querendo seguir com o projeto. Essa história é muito a sua cara. Eu consigo te imaginar emburrada na foto porque estavam dando sequência em algo errado. Cara, agora essa história número 3, eu acho ela muito fantasiosa. Não é possível que uma pessoa, mesmo sendo extrovertida, pediria pra você abrir a calça dela. Então, o meu voto que a história bug é a história número 3. Você acertou em partes. Você acertou o bug. Mas essa história não é mentira. Ela só não aconteceu comigo. Ela é real, ela aconteceu com uma outra colega em um projeto que eu estava. Mas é uma história real, não é 100% inventada. Ela só não aconteceu comigo, especificamente. Então ela não é tão irreal assim. Mas vamos pausar, a gente fala disso depois, no Isso realmente não background. dá pra contar no LinkedIn. Não dá. Então essa história é real, mas ela não aconteceu comigo. Então você acertou. A minha Então história é você bug. ficou emburrada na foto. Fiquei É emburrada a na sua foto. cara ter ficado emburrada na foto porque o projeto tinha bug. E muito tempo depois, a menina que era PMO do projeto falou assim: Ju, olha essa foto aqui, todo mundo sorrindo e eu lá. Mas tudo bem, faz parte. Essa é a vida. Muito bom. Eu quero depois conhecer a pessoa que se propôs a abrir a calça alheia.
Ah, não, vamos deixar quieta essa história, gente. Bom, gente, vamos mudar de quadro agora. Agora, o nosso quadro, vamos pro bloco 2. O bloco 2 é se eu soubesse, tá? Então, nós vamos comentar 3 perguntas em que a gente falaria se eu soubesse isso antes. O que que a gente, como que a gente reagiria, enfim, o que que a gente gostaria de saber antes na nossa carreira, tá bom? Então, vamos lá. Vai, Aline, você começa. Começo. O que você gostaria de ter aprendido lá no começo da sua carreira? Nossa, bem clichê. Mas eu acho que o que eu gostaria de ter aprendido lá no início é que eu não preciso dar conta de tudo sozinha. Eu acho que depois de anos de carreira, acho que eu fiz 17 anos de carreira agora, é, ainda é algo que eu apanho até hoje, mas eu sempre achei que o meu sucesso estivesse atrelado a ser alguém multitarefa e dar conta de tudo. E quando a gente é mais novo, a gente acha que é só assim que a gente vai conseguir mostrar o nosso valor. Então, acho que o que eu gostaria de ter aprendido antes é que eu não preciso ser esta pessoa e não é isso que me torna a melhor profissional. Nossa, que E você? lindo. O que que eu gostaria de ter aprendido antes? Lidar melhor com as emoções, né? Até uma das histórias que eu pus ali, o corpo fala. E toda vez que eu entrava para um projeto, eu sempre achava que. Eu sempre entrava pro projeto e falava assim, nossa, esse projeto vai ser o pior projeto da minha vida. Aí eu mudava de projeto e falava, nossa, mas esse é pior do que o outro. Então sempre era um pior, pior, pior. E não tem isso, né? Eu acho que existe circunstâncias e momentos diferentes. Então, a gente lidar com essa emoção de não achar que é o pior, são coisas que eu gostaria de ter sabido isso lá no começo, que eu acho que eu teria levado algumas coisas de outra forma, de uma forma um pouco mais leve, Leve. mas ao mesmo tempo ainda com responsabilidade, porque eu acho que a responsabilidade é algo que é necessário, né? Você não pode também, mas sem muita pressão e sempre achar que é um pior, enfim. É entender que muda mesmo e a mudança faz parte, né? Independente do nosso nível de senioridade, né? Exato, exato. Então, A, isso é uma a coisa que eu mudança é gostaria. necessária para que a gente possa subir o próximo Próximo degrau. passo. Muito bom. Pergunta 2. Me perdi nas Então, perguntas, vamos lá. calma. Segue aí. Qual o mito sobre o mundo tech que você acreditava? Qual o mito que você acreditava sobre o mundo tech? Eu tenho uma boa pra essa. Eu achava que era uma carreira completamente masculina. E eu acho que eu demorei um tempo para entender que eu tinha qualidade para atuar dentro de times técnicos. Até dentro da minha formação, né? A gente fez faculdade juntas, a gente fez sistemas de informação, mas é um comportamento meu, acho que desde a faculdade. Eu sempre tive mais aptidão para atividades negociais. Então, eu sempre fui a pessoa que foi entender o negócio, fiz o requisito, mas eu nunca fui colocar a mão num código, porque eu achava que não era para mim. E aí, depois de um tempo de estrada, eu percebi que isso era um super mito. E hoje eu trabalho dentro de um time técnico. Não sou desenvolvedora porque eu não quis, mas acho que isso é um mito. E de uns anos para cá, a mulherada conseguiu ocupar uma parcela boa dentro da carreira de tecnologia. Olha a gente aqui. Isso é verdade. E principalmente na área de desenvolvimento, né? Que eu acho que ainda é uma das áreas que acho que tem esse maior impacto, né? Eu conheço uma menina que lutou muito para continuar na área de desenvolvimento. Ela até chegou a trabalhar um tempo comigo como QA, mas a paixão dela era desenvolvimento, então Tem que seguir. ela teve que seguir e lutou bastante para conseguir o espaço dela. E você, qual era o mito que você acreditava? Vamos lá, eu vou falar um mito que assim, eu acho que é uma coisa que todo mundo escuta, né? Automatizar testes resolve tudo. E não é bem assim, Nossa, né? isso é muito mito. Mas as pessoas acham ainda que automatizar teste resolve tudo. E não é. Existe toda uma proporção para automação. Existe coisa para automação que funciona, existe coisas que não funcionam. O teste ainda exploratório, os outros testes que existem, eles são importantes, né? Eles não são. Automação não é exclusiva, né?
A partir do momento que eu boto a automação, eu excluo todos os outros. Não, ela tem que, ele realmente tem que andar, ele é um facilitador extremamente importante, algo que veio com muita força e pra ficar mesmo, né? Existem processos que são extremamente importantes, gente, vocês pensarem como automação, mas automatizar tudo não resolve o problema de você tirar um QA ou você não ter uma área de qualidade. Não substitui um QA. Nunca. Exato. É olhar para o negócio sempre. Aquilo que está automatizado não fará isso por você. Exatamente. Muito bom. Próxima. Bora. Teve alguma virada de chave inesperada na sua carreira? Nossa, teve. Teve. Eu diria que ela foi. Eu sempre fui alguém que atuou dentro do ambiente corporativo, olhando para a estrutura de back-office. Então, a minha carreira ela começou dentro de um escritório de projetos. Né? Eu comecei estruturando um PMO a partir de uma empresa que foi comprada, talvez pela maior empresa de tecnologia hoje no país, talvez da América Latina. Comecei com a estruturação de um PMO, e aí eu sempre olhei para as áreas internas e processos da empresa. Quando eu tive a oportunidade de atuar dentro de uma área de operação, de ir para o cliente, de lidar com o cliente, de sentar com o key user, que tira a arma e aponta para o alto, e lidar com todos esses contextos, eu descobri que eu queria estar à frente da operação. Então, acho que esta virada ter me permitido sair de uma posição de um ambiente talvez controlado para lidar com o cliente fez com que eu virasse a chave, e aí eu mudei completamente o viés da minha carreira. Eu saí da área de projetos e depois de alguns meses eu estava lidando com produto, que é o que eu faço hoje. É engraçado, né, que a gente acha sempre que a zona de conforto é a melhor posição pra gente, né? A gente fala um pouco disso, que a zona de conforto é a melhor posição. E muitas vezes não é, né? Não, Quando a gente sai da zona de conforto, a gente se descobre, a gente tem a oportunidade de descobrir coisas novas. Às vezes coisas que a gente talvez não goste realmente, que a gente não queira seguir, mas é a zona de conforto que te dá alavancas, né? E as pessoas hoje insistem em ficar um pouquinho na zona de conforto, e né? eu vou contar essa história. É uma história muito doida, você já escutou parte dela, mas eu vou resumir ela para vocês. Eu estava o escritório que eu trabalhava, ele era quase que um aquário, assim. As salas de reuniões, elas eram todas de vidro. E entre os vidros tinha persianas. Então, você rodava lá um negocinho, a persiana fechava ou abria. Esse dia a gente estava numa sala, eu estava com o meu diretor, estava fazendo uma apresentação de um projeto que a gente ia conduzir internamente para ele. E na semana seguinte eu viajava para fazer o kickoff desse projeto, mas no meu papel de PMO. E aí a persiana estava meio aberta, um diretor de operações passou, enxergou ele dentro da sala, fez um sinal, ele saiu da sala, eles conversaram rapidamente, ele entrou na sala, se ele escutar esse episódio ele vai dar risada porque eu jogo isso na cara dele até hoje. E ele entrou na sala e falou, Aline, escolhe um número de 0 a 10. E aí eu, na minha inocência, 7, meu número preferido. E aí ele falou, acertou. Acertei o quê? Aí, imediatamente, ele chamou a pessoa de viagens. Ele falou assim, eu preciso que você vá para o estado X fazer um trabalho de diagnóstico, de PMO. E aí, tá, tudo bem, conta comigo. Mas lembra que na próxima semana, no dia X, eu vou estar no estado tal, fazendo o kickoff de início do projeto. Não, tá tranquilo, a gente vai fazer o seguinte, você vai para o estado X, faz o kickoff, a gente vai adiar o início desse projeto em alguns dias, dali você continua subindo, né, no mapa, e aí você vai trabalhar nesse projeto, vai fazer esse diagnóstico. Quando a pessoa de viagens veio falar comigo, ela comprou a minha passagem de ida. E eu falei, e a volta? Ah, o fulano pediu para eu comprar só a ida. Eu falei, como assim? Então eu só tinha a passagem de ida. E aí eu falei, não, eu preciso que vocês me deem no mínimo um número de dias para eu preparar minha mala. E aí eles falaram, não, vai ser 7 dias então. Então o que que aconteceu? Eu ia passar um final de semana, eu ia fazer o diagnóstico aquela semana, ia passar o final de semana, completar o meu trabalho e voltava para São Paulo. Pois eu subi e fiquei 9 meses naquele estado.
que foi o projeto que eu costumo dizer que foi o meu projeto de virada de chave mesmo. Foi quando eu fui para operação, eu cheguei para fazer um diagnóstico, e aí depois dessa uma semana, na verdade, eu já estava completamente com a mão na massa, apoiando o time de implantação. E eu fui com uma posição de PMO e eu saí como gestora do projeto. E foi o projeto que eu digo que foi o meu MBA vivo, né? Eu precisei aprender e realizar muitas coisas nesse período. Era um projeto gigantesco. Eu acho que ele é o projeto que definiu a minha carreira. Eu ainda brinco com a história do escolha um número de 0 a 10, mas eu sou muito grata ao meu diretor, que inclusive é meu diretor atual, pela oportunidade, porque ele enxergou que eu era a pessoa capaz de lidar com aquilo. Era só um diagnóstico? Era. No final, ele acabou perdendo, porque eu fiquei 9 meses sem reportar para ele, e ele desesperado porque as atividades tiveram. O projeto que eu fiz, o kickoff, eu acabei não participando, né? Porque eu fui a fazer outra atividade, ele precisou repassar para alguém. Mas eu diria que foi o meu projeto virada de chave e eu me senti extremamente desconfortável nessa mudança, mas eu também descobri uma capacidade profissional que eu nunca teria testado. Eu teria ficado sempre olhando Pro- pro interno, pro back-office. É, e quando ele tirou depois do kickoff, ele sabia do risco que ele tava correndo. Ele tinha essa certeza. É, Mas, meu, ficar 9 meses não é pesado, né? foi, Pesado. foi, mas faz parte É, do, faz faz parte. parte do nosso Faz processo de parte. crescimento. Eu acho que Faz. esses 9 meses me fez acelerar talvez uns 5 anos de carreira. O que eu pude S- aprender nesse intervalo. Só não pode isso antes do casamento, né? Porque eu viajei umas semanas do meu casamento, né? Foi um pedido ali que eu quase tive um treco. Uma semana antes, mas eu preciso voltar, né? Você tá entendendo que eu preciso voltar, né? Pelo menos você foi com passagem de ida e É, volta. tinha que voltar. Mas tava bem na régua do Covid, assim. Quase que eu não. Mais um pouquinho não voltava. A prova do vestido quase não É, aconteceu. esses estados aí tá subindo, subindo, fica complicado, né? Muito bom. Vamos de próximo Bom, bloco? agora, não, eu vou contar a minha virada de chave, Ah, né? Não, perdão, não perdão, contei a claro. minha, Eu me vamos lá. empolguei, né? Contei minha história aqui. Tô parecendo a entrevistada hoje. Bom, gente, a minha virada de chave. É, acho que a Aline talvez já tenha ouvido sobre isso, vocês talvez, né, não com tanta franqueza assim, mas eu digo que a minha virada de chave foi no começo da minha carreira, que foi quando eu tive a oportunidade inesperada de atuar em QA. Eu entrei para uma empresa, eu era muito nova ainda, eu estava ganhando a minha experiência, foi uma oportunidade ali que apareceu para desenvolvimento. Infelizmente, o cliente que eu estava rompeu o contrato, durante o projeto, e a gente acabou suportando os QAs né, por a gente já ter um conhecimento no que estava sendo desenvolvido, no que era o sistema em si, a gente acabou dando um suporte para as QAs naquele projeto que estava pegado e tinha poucas QAs ali, né, previstas para esse projeto. E aí acabou-se o contrato. Eu tive um cara muito especial para mim, né, que foi o cara que tinha né, feito a minha entrevista na empresa. Ele chegou para mim e falou assim: Olha, Ju, acho que tem muita oportunidade lá em QA e aqui tá embaixo. Se você quiser, né, se manter, Jogou limpo. eu acho que seria legal você tentar buscar uma vaga em QA. Vamos bater lá na portinha da gestora de QA. E foi daí em diante, eu enfrentei meu primeiro cliente, foi onde, foi onde eu ouvi aquela questão lá do café. Foi tudo uma novidade pra mim, fui aprendendo ali e consegui me desenvolver. E quando eu olhei pra trás, eu falei, putz, já não tem como voltar. Já estava muito envolvida nessa área, que virou minha paixão, enfim. E aí por isso que eu falo muito que é a área que te escolhe, não a gente que escolhe a área. Então acho que foi a grande virada da minha área, foi ter tido uma oportunidade de ser QA, quando eu talvez não imaginaria trilhar essa área inicialmente. E você é uma pessoa muito pessoas. E você lidar diretamente com o cliente em prol da qualidade daquilo que está sendo entregue para ele é a sua cara.
Obrigada. Obrigada. Obrigada pela parte que me toca, né? Não, isso é verdade, assim, eu já sofri muito também com isso, né, porque, teve um projeto que eu falava todo dia: "Gente, a mina era de negócio. Essa mina não gosta de mim, ela não gosta de mim, ela não gosta de mim, mas eu vou conseguir fazer ela gostar de mim". Ela gostou de mim quando começou os testes reais e oficiais, que ela viu que era eu que ia levantar a bandeira do que estava sendo especificado, que é o que ela fazia. Aí foi quando ela entendeu o meu papel ali. Antes ela não estava entendendo qual era o meu papel, porque o papel do começo do QA é muito questionador, entendimento, então as pessoas ficam meio desconfortáveis, né? E aí, quando ela entendeu que eu era a grande aliada dela para fazer com que as coisas que ela gostaria que tivesse funcionando estivessem, aí ela, a partir desse momento, ela conseguiu eh, ter uma convivência comigo, porque ela conseguiu entender ali que eu seria a grande pessoa a favor, né, da bandeira do que ela lutava. Na Não é verdade, fácil, viu? agora eu vou fazer o comentário lá do líder de desenvolvimento que fez a piadinha, né? A piada infeliz que ele soltou no meio da Copa. Na verdade, eu acho que é o papel do QA dentro da nossa área, ele deveria ser visto dessa forma por todas as demais. Porque vocês às vezes são chatos e são mesmo, mas em prol de entregar aquilo que de fato vai agregar valor para o cliente, né? É através de vocês que a gente sabe onde vai estourar um problema, onde é que a gente vai de fato atingir o sucesso daquele negócio. Isso aí. Bora lá pro bloco 3? Bora. Então vamos lá, gente. Agora, erro épico, lição eterna. Tá? Então vamos lá, Aline. Eu não erro. Qual... Brincadeira. Eu trouxe 2. Pode ser um só, não precisa, pode escolher. Tá bom. Qual foi um erro marcante que você cometeu na carreira? Na verdade, ele não vai muito para um viés de negócio. Eu vou E ó, escolher um deles. vamos já emendar ali, você já fala o que você aprendeu e como lidou com ele depois, tá? Então já emenda falar o Tá erro e bom. como você aprendeu com ele e lidou com ele. Tá complicando as minhas perguntas. Eu tô começando me sentindo pressionada. Mas vamos lá. Continua a minha história, né? Hoje a gente vai contar aquilo que a gente não conta no LinkedIn. Depois desse projeto que eu fiquei um tempo fora, eu tive uma oportunidade muito bacana na volta. No sentido de a empresa olhou para a entrega daquele projeto como um sucesso e me deu a oportunidade de escolha de onde eu queria atuar, né? Falei que foi a minha virada de chave. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade na carreira, eu dou muito valor a isso. Eu pude escolher entre continuar na estrutura de back-office ou ir para a operação. E aí, eu escolhi o meio do caminho, que era trabalhar em cima de um projeto que estava se tornando um produto, que atendia uma necessidade de back-office para a operação. Tá bom, é confuso, era um produto de gerenciamento de projetos, que era a minha especialidade e desde o início de carreira. Nessa oportunidade, antes de iniciar esse produto, eu tive um diretor que me procurou, e aí ele falou assim para mim: eu precisava da tua ajuda, né, pelo teu conhecimento histórico no back-office, para tratar um projeto pequenininho aqui. Foi nessas palavras. Falei, claro, entrei numa sala de reunião, e aí ele falou: eu preciso que a gente substitua uma planilha que cuida de alocações de pessoas e coloque dentro de um sistema que a gente está rodando. É um projeto super simples. Antes de você iniciar esse estudo para o nosso produto, você consegue lidar com isso? E aí a minha resposta de imediato, por ter o conhecimento daquele negócio, foi sim. E eu não vou dizer que eu errei no sentido, foi um erro que eu cometi que afetou alguém. Não, eu errei na hora que eu dei um sim para algo sem ter feito uma avaliação do que era aquele cenário. Eu aceitei aquilo que eu recebi enquanto informação, que era simplesmente a substituição de uma planilha dentro de um sistema. E aí eu brinco nessa história, eu sempre lembro dessa frase que eu falo: a hora que eu puxei, tinha um pelinho ali evidente. A hora que eu puxei o pelo, veio um urso. Não era só um pelinho,
Era um negócio extremamente grande e complexo, era uma planilha, literalmente uma planilha Excel que conectava com vários sistemas satélites dentro do fluxo empresarial. E o resultado daquela mexidinha, que era um projeto simples, afetava o resultado da empresa, afetava o cálculo de receita. Então, aquele trabalho, que era um trabalho de 2 meses no máximo, acabou virando um trabalho de mais de um ano, por conta do impacto negocial. Então, acho que o meu erro e lição aprendida foi, antes de abraçar aquilo que eu estou recebendo de informação, eu preciso minimamente parar e avaliar, e acho que isso se reflete em várias áreas dentro da tecnologia. Várias, várias. Porque às vezes a gente tá tão assim, eu quero o desafio, e o desafio é tão importante, às vezes tão legal e tão entusiasmo, e a gente não para pra olhar. Engraçado que eu vou falar do meu erro, só que o meu erro é um pouco o inverso. Porque não é. É um erro que pra mim, assim, não foi aceitar, e sim demorar para algo. Então, meu maior erro que eu acho que o meu maior erro pra mim que eu cometi na minha carreira foi demorar pra enfrentar a língua inglesa, né? E enfrentar um projeto internacional. Como que eu aprendi isso? Realmente uma hora eu não tive escolha. Eu esperei chegar o momento de não ter escolha. Esperei chegar o momento de ter uma pressão e saber que eu fui para um intercâmbio e voltaria para um projeto internacional. Ao invés de ter feito isso com um pouco mais de calma, enfim, eu tive todo um tempo para isso talvez demorei muito para enfrentar, para ter essa coragem, sabe, de ser algo. E hoje é algo que, se alguém me falasse, você quer continuar no projeto internacional? Eu gostaria muito, porque é algo que me faz bem, assim, que me tira de uma zona de conforto ainda. E uma zona de conforto que é importante, que faz cada dia eu crescer mais. Eu ainda tô de licença maternidade, tô de férias, enfim, devo voltar em breve. E nesse tempo de licença eu percebi o quanto isso me faz falta, o quanto eu ainda quero falar mais, interagir mais em outra língua que não é a minha zona de conforto. Porque se eu falar que eu sento na cadeira e não tremo, gente, é mentira. Mas hoje eu enfrento, né? E eu precisei sofrer muito pra isso, e eu acho que eu poderia ter feito isso muito mais tranquilamente. Até talvez se eu tivesse aproveitado oportunidades lá atrás, quando eu era nova, né? Quando eu tinha a oportunidade de só estudar, eu me omiti muito por questões de achar que aquele lugar da sala não era pra mim, na sala de aula mesmo, achar que aquela sala não era pra mim, porque existiam pessoas com poder aquisitivo maior que eu. Então, isso é muito ruim, né? Hoje isso foi refletindo pra mim, e acho que sempre eu levei isso, e aí eu demorei muito pra enfrentar esse desafio. Como eu lidei? Enfrentando, ouvindo quando eu tinha que ouvir, ouvindo que eu precisava ir pra uma terapia pra resolver isso e olhando pra isso com seriedade, né? Então, esse foi, acho que, meu maior erro. Fica aí a lição aprendida, que Fica. talvez seja um erro que eu ainda esteja cometendo. Mas faz parte. Faz. O nosso dia a dia também, a correria, as pressões, o quanto a gente trabalha, às vezes, durante o dia, enfim, as dinâmicas, dependendo do projeto que a gente tá, as circunstâncias acabam ajudando nesse processo da gente fechar um pouco essa porta, não deixar essa porta entreaberta e não entrar nela, não botar pelo menos a carinha lá. Mas acho que uma coisa que a gente faz, acho que desde o início do Incol, eu vou voltar lá no episódio do Igor, que a gente fala sobre carreira, né? Quando ele explica o framework Grow. Na verdade, é uma questão de protagonismo. Mesmo que a porta tenha ficado entreaberta, é uma decisão nossa entrar ou não. E aí estou aqui, ó, desmascarada, contando para vocês a minha dificuldade com o idioma, sabendo que é algo que eu preciso investir nos próximos meses. Em algum episódio eu venho aqui falar inglês para vocês. Pode deixar, é promessa. Ela vai contar como ela enfrentou tudo isso. Conto. Bom, vamos lá. E nós vamos pro nosso bloco 4, nosso último bloco. Hoje eu faria diferente. Então vamos lá, Aline. Primeira pergunta é pra você. Se você pudesse dar um conselho pra sua eu de 5 anos atrás, o que você diria pra sua eu de 5 anos atrás? Com certeza é de menos relevância para a síndrome da impostora. Eu acho que vem muito alinhado com a sua última resposta.
eu daria mais espaço para minha curiosidade, para minha criatividade. Essa sensação de síndrome da impostora muitas vezes me fez travar, achando que eu não estava pronta para algo. E na verdade, quando eu dei as caras, eu descobri que eu, eu podia fazer e podia ser muito melhor do que talvez eu imaginasse. Então, acho que 5 anos atrás eu teria feito diferente, acho que eu teria entrado a fundo como eu tenho coragem hoje. Talvez eu precisasse desse tempo de, né, precisava de repertório para ter essa coragem, mas foi besteira ter me travado tanto. Acho que de um tempo para cá isso é um mindset. Se você tá vendo uma oportunidade, se você não tá vendo as pessoas tomando atitude, levanta a mão, puxa a demanda, tá tudo bem. Faça, se não tem espaço na mesa, puxa uma cadeira, faça parte daquilo, mas faça a inovação. Eu acho que é isso que eu diria para a pessoa de 5 anos atrás. É uma atitude que eu provoco e eu tento executar ela muito hoje em dia. Até porque inovar não é só criar algo novo, né? Ele vai muito mais além. Essa palavra inovar, gente, ela tem um repertório muito grande que eu acho que as pessoas precisam entender o que que é inovação. É, você parece que é algo só criar novo, não, mas você se reinventar também é inovar, né? Tem mais ou menos um mês, talvez um mês, 3 semanas, que eu tive a oportunidade de palestrar sobre inovação, transformação digital e cultura. E aí eu lembro de finalizar a minha palestra dizendo assim, né? Sejam desobedientes com propósito. Essa desobediência está relacionada ao se incomode com aquilo que é feito daquele jeito sempre e que as pessoas às vezes não conseguem responder o porquê. Seja questionador, pergunte o porquê e faça diferente, seja incomodado. Ser desobediente com propósito e responsabilidade é importante. Acho que é isso que eu daria de recado. E você? Bom, o que que eu falaria para mim eu 5 anos atrás? Esteja sempre atenta. Entenda que no mundo corporativo existe a politicagem. Ela faz parte. Jogar esse jogo é parte da nossa trajetória. Então, acho que há 5 anos atrás eu falaria para minha eu de que eu precisava entender melhor o que que é essa politicagem, o que que é essa politicagem no mundo corporativo. E é algo que não some. Você tem que ir lidando, você tem que aprender a entrar no jogo, né? E tem alguma decisão que você não tomaria de novo? Nossa, difícil. Eu diria que dentro do contexto da minha carreira, acho que vou falar um pouco do meu momento atual. Eu exerço uma função que ela está muito relacionada à gestão e liderança estratégica de um produto. Mas junto disso, mesmo que a gente trabalhe num viés de alocação num formato matricial, vem a responsabilidade da gestão das pessoas. E eu acho que, não vou dizer que é uma decisão que eu não tomaria, mas eu acho que a importância do encontrar o equilíbrio, né, mesmo nessa gestão matricial, na hora de fazer a gestão das pessoas. Eu acho que no final do dia, tudo aquilo que a gente entrega, tudo aquilo que a gente realiza, está relacionado às pessoas. Então, acho que um equilíbrio em, às vezes, sabe, cuidado com a gestão delas, né? Saber a hora de dar um feedback, às vezes, não vou dizer que negativo, mas conseguir apontar o que precisa ser melhorado. Eu acho que é um gap meu hoje, inclusive, né, do momento. Às vezes eu não falo dos pontos negativos, eu tô sempre ali pontuando onde você é boa, o que que você tá fazendo bem legal, e às vezes acho que falta um pouquinho mais de pulso firme de falar, ó, isso aqui não foi legal, isso aqui não tá indo em linha com o que a gente espera, e isso pode gerar um impacto no final. Então, eu acho que é o equilíbrio que eu não diria que eu não devo fazer, mas que eu preciso encontrar.
E você? Olha, uma decisão que eu não tomaria de novo. É eu fiz uma vez uma mudança de empresa, e nessa mudança eu acabei indo para uma área de sustentação, em que eu não era especialista que resolvia o problema, né. Então eu acabava ali sendo só uma ponte. Isso é uma coisa que eu não faria de novo na minha carreira, não foi uma experiência que positiva para mim, né. Eu acabei eu acabava sendo muito cobrada e eu era ponto focal, mas eu precisava acionar os especialistas e isso era extremamente desgastante. Inclusive numa cadeia de sustentação em que não existe muito limite de horário, né. Essa falta desse limite de horário era muito ruim. Era uma decisão que se hoje eu tivesse, eu não teria feito essa mudança para atuar nessa sustentação. Quando eu não mudei diretamente para ir pra sustentação. Eu ia ficar numa cadeira de projetos, mas infelizmente ali a gente teve um impasse ali da menina do cliente com uma outra menina e acabou-se que a coisa se configurou dessa forma. E aí foi algo que para minha carreira não foi muito legal. Então é algo que eu não repetiria. Não iria para uma time de sustentação inicialmente. Não diria que é uma área ruim. Não é minha praia, gente. E não é minha praia. E eu acho que o fato principal aqui não é nem ser uma área de sustentação. É eu não ser a especialista da área. Eu acho que isso é o fator determinante, tá? Que vocês têm que entender. Se você é o especialista e você tá atuando, você é a pessoa que resolve, ok, você tem todo o know-how para você fazer isso sozinho e a flexibilidade de horário. Existe uma flexibilidade de horários que para quem tem projeto às vezes não tem. Então existe o lado positivo, mas para mim, como não especialista, não foi legal na época. É as skills que a gente vai descobrindo que a No gente se decorrer. adapta melhor ou não ao longo da carreira, né. No entanto, eu diria que hoje uma área de sustentação, eu tive uma passagem foi muito rápida também, eu vou dizer que não é a minha área de aptidão, mas ela também me fez crescer muito rápido. É uma área que ensina muito. E às vezes as pessoas pedem, né, tipo, uma dica, um conselho. Cara, eu acho que passar pela área de sustentação, ela é muito importante na carreira dentro da TI. Porque você aprende a lidar com as pessoas, o atendimento ao cliente, a resolução de problemas, é o SLA correndo, a pressão de todos os lados. E isso faz a gente evoluir muito rápido, em conhecimento, né? Uhum. Nível 1, nível 2, você aprende nomenclaturas legais. E sim, eu tive o lado positivo. Eu lidei com pessoas que eram vários sistemas da empresa. Então, atuei com sistemas que hoje são sistemas, né? Aqueles Você sistemas não de teria oportunidade em ERP, outros momentos. ERPs que são conhecidos de mercado, que hoje é importante a gente ter essa noção. Então, talvez eu não teria tido essa oportunidade se eu não tivesse entrado na sustentação. Então, tem um lado positivo, mas é algo que eu mudaria na posição que eu estava, porque eu já era QA, enfim. Então, acabou que até mudou um pouco meu enfoque na época para liderança, mas foi algo que não foi uma mudança muito programada, ela não percorreu da forma como eu esperava. Então, é uma mudança que hoje eu voltaria atrás. E eu vou chamar a atenção assim que você se sentiu desconfortável, você buscou a mudança. Exato. Peguem essa dica. E vamos para a última. E alguma que você gostaria de ter tido coragem de tomar antes? Nossa, com certeza ter entrado em produtos antes. Eu descobri que é o que eu gosto de fazer enquanto a Aline profissional gosta disso. É a parte do você entender a dor do mercado, conseguir olhar para ela de forma isolada, construir um processo e uma solução em prol disso, e aí tem tem um framework por detrás para que essas coisas aconteçam, e aí você linka isso com um plano de negócio, com a estratégia, com a evolução do produto. Cara, esse processo de criação dentro de uma área de produtos é algo que é até romântico demais dizer isso, mas é o que eu gosto de fazer enquanto profissional. É a Com sua cer paixão. É a minha paixão, com certeza eu teria se eu soubesse o que era, se eu tivesse estudado antes, com certeza eu teria já começado nesse lado. E você?
Então, assim, eu comecei a trabalhar com QA muito cedo, por uma questão, né, que até que falei foi minha chave inesperada. Eh, e é uma paixão, né, eu me descobri nessa área, eu nunca até porque quando eu olhei e em algum momento eu me questionei se eu deveria mudar de área, foi quando eu já tinha trilhado muito, que não fazia mais sentido. Então, demorou muito para eu ter esse questionamento. Se eu gostaria de talvez tentar uma outra área. E aí foi quando eu me caiu em si que não tem. Então, assim, eu não mudaria. Não tem nada que eu gostaria de ter feito antes, porque eu tive essa oportunidade de trabalhar com o que há muito cedo, né? Talvez se eu tivesse tido isso mais tardio, talvez hoje eu falaria que eu gostaria de ter Que é a tido sua isso antes. paixão. Exato. Igual a mim. Exato. Hum, Bom, gente, Mas é o que nos faz a profissional que somos hoje. exatamente. Gente, chegamos ao fim, né, de um episódio, o nosso Chegamos. podcast show, viu, galera? Espero que vocês tenham gostado. Foi um formato diferente. A gente abriu para vocês muita coisa da nossa carreira, coisas reais mesmo, coisas que Histórias malucas. malucas, mas que acontecem e que vocês têm que estar preparados, né? Eu espero que vocês tenham tido alguma lição desse episódio, que vocês tenham se identificado com algo. Enfim, eu espero realmente que a gente tenha trazido um pouquinho para vocês ali do que por trás de tanta entrega, tanta pressão, tanta coisa na tecnologia acontece por trás e são os bastidores da vida real, que faz parte de uma vida profissional. Que faz o que nós somos hoje. Exatamente. E Queremos saber as histórias de vocês. As verdadeiras. Não me venham com bugs. A gente quer saber os perrengues chiques que vocês passaram na carreira. Comenta aqui no nosso vídeo. E chama a gente para um show pra gente continuar essas histórias no tomando off, uma. né? No off, é. Aí um dia a gente discute se traz pra cá ou não. Bom, e obrigada, Aline, pra gente dividir de Obrigada. novo, né, o nosso espaço de forma diferente, uma de frente pra outra. Eu gostei da experiência. Foi algo muito legal pra gente. Então, gente, ó, as redes sociais do Incol tá aqui embaixo. Não deixa de seguir. Já, se você ficou até aqui agora, poxa, curte o nosso vídeo, Segue lá, né, compartilha, né? galera? Dá esse engajamento aí pra gente, ajuda a gente, beleza? E até o Beijo próximo episódio. Um e beijo. até a próxima. Tchau.